Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 17 de agosto. O Supremo Tribunal Federal forma a maioria para determinar mudanças na política de segurança pública no Rio de Janeiro. O julgamento ocorre no plenário virtual e deve ser concluído ainda hoje. Você confere também. Corregedoria Nacional de Justiça pede informações a Tribunal do Espírito Santo sobre caso de criança que engravidou após estupro. A Justiça também determinou que redes sociais retirem do ar nas próximas 24 horas as informações pessoais da menina de 10 anos. Doleiro Dario Messer é condenado a mais de 13 anos de prisão no âmbito da Operação Lava Jato. Em julgamento no plenário virtual, a maioria dos ministros do Supremo já votou para determinar mudanças na política de segurança pública do Rio de Janeiro. Até o momento, 4 integrantes da Corte acompanharam integralmente o voto do ministro Edson Fachin, relator da medida cautelar em ação apresentada pelo PSB ao Supremo. Entre as medidas estão a restrição ao uso de helicópteros em operações policiais a situações de extrema necessidade, a limitação a casos excepcionais de ações da polícia em locais próximos a escolas, creches, hospitais ou postos de saúde, a preservação de todos os vestígios de crimes cometidos em operações policiais. O Estado do Rio deve orientar agentes de segurança e profissionais de saúde a evitar a remoção indevida de cadáveres sob o pretexto de suposta prestação de socorro e o descarte de peças e objetos importantes para a investigação. Diferente do relator, os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli também deferiram o pedido para que o governo do Estado apresente ao Supremo, no prazo de 90 dias, um plano para a redução da letalidade policial e o controle de violações de direitos humanos pelas forças de segurança. 3 ministros ainda não votaram e o julgamento deve ser concluído na noite de hoje. O Superior Tribunal de Justiça negou pedido de liberdade para ex-policial acusado de participar da chacina de Osasco. O ex-policial militar é acusado de homicídio, tentativa de homicídio e de formação de quadrilha no caso que ficou conhecido como a chacina de Osasco. Em agosto de 2015, 23 pessoas foram assassinadas em municípios da Grande São Paulo, supostamente numa retaliação à morte de um policial e um guarda civil durante assaltos. O réu foi condenado pelo Tribunal do Júri a 119 anos de prisão em regime inicialmente fechado. Na época, foi vedado o direito de recorrer em liberdade. Em apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo cassou a decisão condenatória e determinou a realização de novo julgamento, mas manteve a prisão preventiva. A defesa recorreu, então, ao STJ, alegando que o réu é inocente e a gravidade abstrata dos crimes por si só não pode servir de motivo para a prisão preventiva, que já se estende há 4 anos. O relator do habeas corpus, ministro Sebastião Reis Júnior, disse que a manutenção da prisão do ex-policial se justifica por estar devidamente fundamentada e baseada em dados que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública. Segundo ele, também é preciso garantir a instrução criminal, uma vez que os autos mencionam que testemunhas da chacina foram ameaçadas. Ao negar o pedido, a 6ª turma recomendou celeridade no julgamento da ação penal na vara do Tribunal do Júri de Osasco. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, deu prazo de 48 horas para que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo informe as providências tomadas no caso da criança de 10 anos vítima de estupro que engravidou. E para garantir o sigilo da identidade da menina, a Justiça do Espírito Santo determinou que Google, Facebook e Twitter retirem do ar as informações com dados pessoais da criança. O caso chegou ao conhecimento da Corregedoria Nacional de Justiça após repercussão nos meios de comunicação e redes sociais. Em São Mateus, interior do Espírito Santo, uma criança de 10 anos engravidou depois de ter sofrido abusos sexuais do tio, crime que, segundo as investigações, ocorria há pelo menos 4 anos. Ao fazer o pedido de providências, o Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Humberto Martins, considerou o Estatuto da Criança e do Adolescente, que determina ao poder público o dever de assegurar com absoluta prioridade os direitos fundamentais de menores. O presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem 48 horas para prestar os esclarecimentos.
A apuração será acompanhada pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado e o resultado encaminhado ao CNJ. A menina foi submetida nesta segunda-feira a procedimentos médicos que interromperam a gravidez. O atendimento foi no hospital de Pernambuco. A fim de preservar a identidade da criança, a Justiça do Espírito Santo determinou que o Google, o Facebook e o Twitter retirem do ar em 24 horas todas as informações com dados pessoais da menina. A decisão liminar atende pedido do Ministério Público Estadual. A Justiça Federal do Rio condenou o doleiro Dario Messer a 13 anos e 4 meses de prisão em regime fechado por crime de lavagem de dinheiro. Conhecido como o doleiro dos doleiros, Messer é apontado como chefe de um esquema que movimentou cerca de US$ 1 bilhão em operações ilegais de câmbio em 52 países. A sentença foi tomada com base no processo da Operação Maracata, o desdobramento da Lava Jato do Rio de Janeiro. O juiz responsável pela sentença, Alexandre Bonatti, não autorizou que Messer recorra em liberdade, porém, determinou que o mandado de prisão seja expedido após o fim da pandemia do novo coronavírus. A Advocacia Geral da União recuperou mais de R$ 3 bilhões aos cofres públicos no primeiro semestre do ano. Os recursos foram recuperados por meio de ações e cobranças judiciais. Os valores se referem a atuações apenas da Procuradoria-Geral Federal e Procuradoria-Geral da União. Foram recuperados quase 3 bilhões e 300 milhões de reais, valores 32% superiores ao mesmo período do ano passado. Após ação coordenada da AGU, Ministério Público Federal e Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, 459 milhões de reais depositados ou bloqueados pela Justiça no âmbito da Operação Lava Jato retornaram para os cofres públicos. Também foram recuperados mais de 166 milhões de reais em um acordo celebrado com o Ministério Público Federal e a Ferrovia Centro-Atlântica, por prejuízos na prestação de serviços e degradação na malha ferroviária. O acordo também prevê a devolução de mais 1 bilhão e 200 milhões de reais pela ferrovia. A AGU fez acordo com a Vale para ressarcimento de 12 milhões e 600 mil reais aos cofres públicos, por conta de despesas que o governo federal teve após o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. E no próximo bloco, o Procon multa iFood em mais de R$ 2,5 milhões após queixas de clientes. Depois do intervalo. Quando se fala em força normativa da Constituição, o objetivo é se dar à norma constitucional a máxima efetividade possível. Além disso, a norma constitucional não deve apenas retratar a realidade fática de um determinado Estado ou nação, mas sim deve atuar para conformar essa realidade, de modo a dar concretude e substância aos desígnios do legislador constituinte. O Procon de São Paulo multou o iFood por má prestação de serviços, cláusulas abusivas e outras infrações previstas no Código de Defesa do Consumidor. A multa de mais de R$ 2,5 milhões vai ser aplicada por meio de processo administrativo e a empresa tem direito à defesa. Segundo o Procon, vários consumidores reclamaram de terem sido vítimas de golpes aplicados por entregadores do iFood que cobraram valores superiores aos efetivamente devidos. Ainda de acordo com o Procon, o iFood permite aos fornecedores parceiros a imposição de valor mínimo para a finalização do pedido e não informa sobre a quantidade de alimentos oferecidos e entregues, práticas que prejudicam o consumidor e contrariam a lei. Ainda sobre serviços de entregas por aplicativos, pesquisa mostra que a alta demanda durante o período da pandemia não significa que os entregadores estejam ganhando mais. Eles nunca foram tão essenciais à população como nessa época de pandemia. Com o fechamento de bares e restaurantes, os entregadores por aplicativos ajudam a manter o distanciamento social e a salvar vidas. Enquanto muita gente pode ficar em casa, esses trabalhadores enfrentam medo do coronavírus para sobreviver e garantir a renda da família. João é entregador de aplicativo. Ele esperava ganhar mais durante a quarentena, mas não foi isso que aconteceu. Depois da pandemia, piorou muito mais, ficou mais ruim, porque a concorrência aumentou e diminuiu as entregas. Então ficou bem mais complicado. A concorrência aumentou e mesmo trabalhando 12 horas por dia, o número de corridas de João caiu pela metade. Antes, todos os dias eu fazia uma média até boa,
15 corridas, 20, né, 20 alguma coisa, hoje está fazendo 10, 11, 12 corridas só. Se você ligar o aplicativo, a partir das 10 horas ficar à disposição do aplicativo. Até lá para 11h, meia-noite você faz isso. Além de ganhar menos, os profissionais da categoria enfrentam o risco de contaminação. Ainda segundo a pesquisa, mais de 60% dos trabalhadores disseram não ter recebido apoio das empresas para evitar contágio durante as entregas, o que gera custos adicionais, com máscaras, álcool gel, mas esse não foi o caso do João. Onde a gente entra, não tem jeito, tem muita gente, esses prédios, principalmente que nessa área do setor Bueno, setor oeste, que tem muito casa e a gente entra de todo jeito. O nosso aplicativo, ele distribui para a gente o álcool em gel e as máscaras, mas sempre quase todo mês eles mandam para a gente. Segundo o presidente da Associação dos Motoristas por Aplicativo de Goiás, muitos colegas já foram contaminados. Alguma das plataformas, né, diz que ia pagar 15 dias durante o tratamento do motorista ou do entregador, né, que faria um levantamento aí do ganho dele durante os 15 dias, né, e pagaria aí para ele durante 15 dias, só porque a gente sabe que a realidade não é bem assim. Porque eu conheço muitos motoristas que foram contaminados e fizeram, né, todo o procedimento e não recebeu até hoje. Para que a categoria tenha melhores condições de trabalho, ele defende mudanças na legislação para que seja reconhecido o vínculo empregatício entre as plataformas e os entregadores. Então a gente precisa ser reconhecido até mesmo em cargo de CLT também, entendeu? Para não ficar só na informalidade. O isolamento social acabou gerando uma mudança no comportamento do consumidor, né? As compras online dispararam nos últimos meses. Aí vem aquela pergunta: e se ele não gostar do produto? Tudo bem, dá para devolver ou trocar. É o chamado direito de arrependimento. A compra diante do computador é cada vez mais comum. Segundo a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, a venda online no país cresceu 137% de janeiro a maio deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Desirê é um desses consumidores que, depois da pandemia de coronavírus, passou a comprar muito mais pela internet. Eu sempre comprei pela internet, eu compro há muitos anos e com certeza com a quarentena passei a comprar muito mais. Pelo fato de não poder e não querer, né, me expor. Então, com certeza, aumentou muito o consumo pela internet. Este tapete foi uma das últimas compras da Desirê e ela adquiriu 2 iguais. Mas quando os produtos chegaram, ela não gostou da qualidade. Tentou devolver. Na hora de finalizar o pedido, uma mensagem. Se o consumidor não estivesse de acordo ou o produto apresentasse algum problema, não poderia fazer a devolução. Eu decidi falar com o vendedor, fui muito educada, expus, né? Falei que eu não gostei do produto e por isso mesmo estava devolvendo, mas em perfeitas condições. Passaram-se dias, até hoje eu não tive resposta desse vendedor e acabei desistindo da troca por não ter uma segurança, não ter confiança. A Desirê tem direito ao arrependimento. Nas compras feitas fora do estabelecimento comercial, o consumidor pode trocar ou devolver simplesmente porque não gostou ou por qualquer outro motivo. Esse direito está previsto no Código de Defesa do Consumidor. O direito de arrependimento é a faculdade que o consumidor tem de desistir do seu contrato, seja ele vinculado a um produto ou a um serviço, no prazo de 7 dias a contar do recebimento do produto ou da contratação do serviço. Lembrando que no chamado direito de arrependimento, o consumidor pode devolver o produto por uma mera faculdade pessoal sem nenhum custo, devendo a empresa fornecer um código de envio que geralmente é feito via remessa reversa. Vitor exerceu o direito de arrependimento e deu tudo certo. Este é o tênis que ele trocou pelo site de vendas. O consumidor não gostou do primeiro que escolheu e devolveu o produto pelos correios. Dentro de 2 dias, depois do tênis ter chegado lá de volta para eles me concederam um crédito no valor do produto e eu comprei um outro tênis com o mesmo valor que estava na promoção e eu fiquei bem satisfeito. Agora, é importante lembrar que o consumidor não pode ter usado ou danificado o produto. Se isso acontecer, o estabelecimento não é obrigado a devolver o valor da compra. Lançada em 10 de junho com apoio do Judiciário Gaúcho, a campanha Máscara Roxa, que busca combater a violência doméstica, já mostra os primeiros resultados. Ao total, 14 mulheres já fizeram denúncias de violência doméstica em farmácias de 12 municípios gaúchos. Em Porto Alegre, Canoas, Venâncio Aires,
Capão da Canoa, Casca, Bento Gonçalves, Pinhal, Rio Grande, Taquari, Carazinho, Santo Antônio da Patrulha e Capão do Leão. As farmácias do estado são o ponto de referência. No início da campanha, eram 600 cadastradas. Depois de uma semana do lançamento, o número de estabelecimentos parceiros passou para 1.300. Todas as lojas com adesão estão com o selo Farmácia Amiga das Mulheres, que serve para que as vítimas identifiquem o local. Os atendentes foram capacitados online para receber a denúncia e garantir a segurança da vítima. Ao chegar na farmácia, a mulher deverá pedir a máscara roxa, que é a senha para que o atendente saiba que se trata de um pedido de ajuda. O profissional diz que o produto está em falta e pede alguns dados para avisar quando chegar. Em seguida, aciona a Polícia Civil. Com o crescimento da violência contra a mulher em tempos de isolamento social, o TJRS tem participado de diversas ações para combater o problema e busca criar caminhos mais acessíveis para a denúncia. Também apoia a campanha Sinal Vermelho, da Associação dos Magistrados do Brasil e do Conselho Nacional de Justiça. Mulheres vítimas de violência podem mostrar um sinal vermelho na mão nas farmácias cadastradas para identificar que precisam de ajuda. E em Mato Grosso, o Tribunal de Justiça realizou um seminário para discutir o apoio a políticas públicas para a primeira infância no estado. A Justiça de Mato Grosso deu um importante passo para fortalecer a política pública de desenvolvimento integral da primeira infância. Iniciou um projeto que consolidará no estado o programa do governo federal Criança Feliz, que contempla famílias vulneráveis com crianças entre 0 e 6 anos. O papel do judiciário, basicamente, é de articulação junto com a rede de proteção, no sentido de promover um grande alcance social aos benefícios deste programa, a fim de que seja atingido o maior número de famílias possível em todas as nossas comarcas do estado de Mato Grosso. Esse foi um dos frutos do webinar Marco Legal da Primeira Infância e o programa Criança Feliz. Nós sabemos que a importância desse desenvolvimento exatamente nesses momentos da vida da criança. E a seguir, começa amanhã a convocação dos mesários que vão trabalhar nas eleições municipais deste ano. Voltamos já. Celebrar a Constituição Federal é sempre muito importante. Primeiro porque ela é um marco na consolidação da democracia no país. Ela também estabelece o tipo de sociedade que a gente pretende criar e quais são os objetivos da República Federativa do Brasil. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, assina portaria conjunta com o presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, nesta terça-feira, para regulamentar o uso do Sistema de Informações de Óbitos e Direitos Políticos a partir das eleições municipais de 2020. O sistema permite a criação de uma base de dados nacional com as condenações criminais e de improbidade administrativa que levem à suspensão dos direitos políticos. A partir do cruzamento dos dados, vai ser possível saber se um candidato está com os direitos políticos suspensos em qualquer estado. A base única impede que o candidato com os direitos políticos suspensos em uma unidade da federação dispute cargo eletivo em outro estado, por exemplo. E começa amanhã, dia 18 de agosto, a convocação dos mesários que vão trabalhar nas eleições municipais de 2020. O pleito para escolha de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores irá acontecer nos dias 15 de novembro em mais de 5.000 municípios brasileiros. E para as eleições municipais, tendo em vista a pandemia do novo coronavírus, o TSE lançou uma campanha no rádio e na TV com o médico Drauzio Varela, que busca incentivar a inscrição voluntária de mesários e garantir que o trabalho no dia da votação ocorra com toda a proteção necessária para reduzir os riscos de contaminação. Muitos brasileiros estão fazendo o melhor para manter os serviços essenciais. Os mesários prestam um serviço fundamental à democracia. Você que já é mesário voluntário ou você que pode se voluntariar, não tenha medo. A saúde também é essencial. Se você não faz parte do grupo de risco do coronavírus,
seja mesário. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários tenham toda a segurança. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. Tribunal Superior do Trabalho decide que recursos de empresa de transporte devem retornar à primeira instância para que uma testemunha tenha oportunidade de falar. Uma representante comercial da empresa pretendia receber o pagamento de diferenças salariais e horas extras, entre outras parcelas. Em defesa, a empresa alegou que, com a rejeição da testemunha, ficou impedida de comprovar a veracidade das alegações, de modo que o juízo de primeiro grau havia cerceado seu direito ao contraditório e à ampla defesa. O Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo, no entanto, concluiu que, embora tenha protestado na audiência contra o indeferimento das provas que pretendia produzir, a empresa havia concordado com o encerramento da instrução processual ao não fazer referência a isso nas razões finais. Desse modo, teria ocorrido a preclusão, perda do direito de se manifestar no processo por não o ter feito na oportunidade devida. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Segundo o ministro Douglas Alencar, o artigo 795 da CLT estabelece que a parte deve alegar a nulidade na primeira vez em que tiver de falar em audiência nos autos. Assim, a quinta turma determinou o retorno dos autos à Vara do Trabalho para que reabra a instrução processual e prossiga no julgamento. A decisão foi unânime. A Serasa está com uma campanha de renegociação de dívidas. Há casos em que o devedor pode liquidar despesas vencidas por R$ 100. A estimativa da empresa é de ajudar a quitar cerca de 25 milhões de dívidas. Que tal poder limpar o nome na praça, saldando dívidas negativadas junto a bancos privados numa negociação atrativa e com valores que caibam no bolso? Esse é um dos objetivos da campanha de renegociação de débitos do Serasa. Com o desemprego em alta, muita gente acabou contraindo débitos, situação que pode complicar a vida do devedor, não só no mercado, mas também na justiça. A campanha da Serasa conta com a participação de mais de 40 empresas e a expectativa é que cerca de 25 milhões de dívidas sejam quitadas. E nessa época de pandemia, para preservar a saúde de todos, as renegociações estão sendo feitas online. Para começar, o interessado deve ir até o site limpanome.com.br ou instalar o aplicativo da Serasa. Em seguida, digitar o CPF e conferir os débitos em aberto e quais as condições de pagamento. As opções vão desde pagamento à vista, com descontos que podem chegar até 90% ou até mesmo parcelado. Atualmente são mais de 9 milhões de brasileiros que têm essa condição especial de pagamento dentro do site do Serasa Limpa Nome. Então é uma oportunidade única que tem tempo limitado para estar fazendo essa negociação e fazendo a quitação desse débito. A campanha começou dia 28 de julho e ainda não tem data certa para acabar, mas é bom correr e aproveitar a oportunidade, como explica essa advogada. Isso porque a lei brasileira não obriga os credores a fazerem renegociação de dívidas e quem está endividado pode ter de responder na justiça pelo atraso e até ter bens penhorados, dependendo do débito. Existe uma ordem preferencial de penhora, em que a primeira delas recai sobre o dinheiro, seja em pecúnia, depósito ou aplicações financeiras. Essa ordem preferencial vai acontecendo até alcançar outros bens, como veículos ou imóvel, que não seja um bem de família, por exemplo, mas a ordem preferencial ela tende a tentar ser menos gravosa para o devedor, mas atendendo ao direito do credor. E para não cair mais no endividamento, esse educador financeiro conta o segredo. Primeiro é saber se aquele produto tem que ser consumido naquele momento. O segundo é se ele tem dinheiro. E o terceiro é se é realmente indispensável, dado o planejamento financeiro. Por isso é que as pessoas, às vezes, se envolvem com dívidas que são impagáveis porque é uma bola de neve. Esta edição do Jornal da Justiça ficou por aqui.
Mas continue ligado na TV Justiça, porque já, às 7h30 da noite, o programa Falando em Justiça debate os pontos polêmicos da reforma tributária. Uma boa noite para você. Até amanhã.